Oi galera, tudo bem? Espero que vocês estejam se protegendo bem contra essa pandemia que está acontecendo e nós vamos ensinar um pouquinho das adaptações de lesões celulares nos processos patológicos, dando continuidade ao estudo das lesões irreversíveis que a gente começou na última aula antes da quarentena, tá? Então, as dúvidas vocês me mandam por WhatsApp e essa aula gravada vai estar à disposição de vocês no RA e assim que puder eu mando pelo WhatsApp também, tá bom? Bom, então nós temos aqui as adaptações e as lesões celulares, que nós vamos discutir e relembrar alguns tópicos relacionados a esse processo, tá? Então, sempre que houver uma lesão celular irreversível, né, você vai ter um inchaço intenso das mitocôndrias. O termo técnico é tumefação, é um inchaço, né? Acúmulo de água, aumento da quantidade de proteínas em forma de flocos, né? As chamadas densidades amorfas, grandes e floculentas, como você está lendo aí, né? Lembrando que a matriz mitocondrial é a estrutura interna cheia de água, né? Muito bem. Uma das características importantes desse processo da lesão irreversível é, como a gente citou em aula, né, o influxo, a entrada de cálcio. Inclusive, na aula, a gente comentou, fez uma comparação com o processo da fecundação, que o ovócito entrava a produzir, assim que o espermatozoide entrasse no ovócito no processo da fecundação, o ovócito, para evitar a entrada de um segundo espermatozoide, fazia um efluxo de cálcio, né? Fazendo uma espécie de uma barreira que impede a ação da entrada do novo espermatozoide usando a enzima hialuronidase. Aqui, com a absorção de cálcio, né, a célula literalmente vai fazer um túmulo e esse túmulo de cálcio vai impedir qualquer tipo de permeabilidade seletiva, tanto externa quanto interna entre os organóides membranosos, né? Então, a partir daí, a entrada do cálcio ela determina esse mecanismo, tá? Muito bem. Com isso, você vai ter todo o processo de respiração celular, que é uma característica da lesão reversível, ele vai ser literalmente bloqueado, a célula vai parar de obter a energia na forma de ATP, porque o túmulo de cálcio e o inchaço das mitocôndrias vai permitir com que essa célula não tenha mais a capacidade de gerar a energia necessária no processo da respiração celular, né? Então ela vai parar com a produção de energia e a partir daí haverá perda na síntese proteica, né? E a fetoproteína vai afetar a enzima, coenzima e consequentemente todos os mecanismos que induzem o processo de manutenção do metabolismo celular, né? Então, enzimas, os ácidos nucleicos, principalmente o RNA mensageiro, não vai mais ser produzido e a partir daí a célula não tem mais condição de fazer o processo da síntese proteica, né? E a partir daí começam as lesões de membranas internas, com destaque para as lesões das membranas dos lisossomos e com essa lesão os lisossomos começam a liberar as enzimas deles e a célula entra num processo irreversível de apoptose ou o famoso suicídio celular, porque as enzimas começam a fazer a autólise, ou seja, a destruição do tecido, da estrutura interna da célula. Tá? Então, todas essas enzimas que eu citei, né, você vai ter aí produção de enzimas que vão, evidentemente, gerar a lesão interna na célula e a chamada apoptose, né? Então, a partir daí, você tem alguns exemplos aí de enzimas que destroem o RNA, são as RNases, que você está vendo aqui, as DNases, que destroem o DNA, as proteases, que destroem as proteínas, as fosfatases e as fosfolipases, que destroem fosfatos e fosfolipídios, as glicosidases e catepsinas, que acabam destruindo as frações de carboidratos, de ácidos graxos, de álcoois, de cetonas e de aldeídos. Então, a partir daí, você vai ter
um processo de morte celular induzido de forma bioquímica, né? Essas mesmas enzimas, elas invadindo o espaço citoplasmático, elas podem sair da célula e aparecer, por exemplo, no sangue. Eu citei aqui as enzimas do coração como exemplo. No caso, quando há uma suspeita de uma lesão cardíaca, se procura essas enzimas nos exames de sangue, né? É um processo bem gradativo, né? Então, diversos tipos de estruturas moleculares vão tomar conta da célula, impedindo com que as atividades metabólicas da célula sejam evidentemente produzidas, né? Muito bem. Você tem aqui então um resumão: disfunção mitocondrial por enzimas fosfolipídicas, a perda dos fosfolipídios da membrana, com consequentemente destruição da membrana plasmática, destruição não só da parte fosfolipídica, mas também da estrutura das proteínas, né? Oxidação intensa, né? Oxigênio ativo produzindo radicais de oxidação, e fragmentos proteicos e lipídicos, aqui só está lipídio, mas proteico também, né, que vão gerar os chamados ácidos graxos, acilcarnitina e lisofosfolipídios, com acúmulo e provoca um inchaço da célula, a célula acaba morrendo por causa desse processo. Muito bem. Todo o mecanismo que envolve a degradação de lipídios e de proteínas, eles vão induzir a formação de radicais orgânicos, né? E esses radicais orgânicos, eles acoplam-se em estruturas tanto fosfolipídicas quanto proteicas, né? E aí, a partir daí, você vai começar a ter uma tentativa de compensação celular, e essa compensação, para tentar repor de uma maneira assim desesperada, a célula tenta repor a atividade normal das proteínas, né? Ela começa a tentar fazer conversão enzimática dos aminoácidos. E a partir daí você vai ter, por exemplo, perda de glicina, né? Porque esse aminoácido vai tentar, de uma maneira ou de outra, impedir a formação do túmulo de cálcio pela entrada massiva, né? Então, é uma perda atrás da outra, é bem complicado mesmo, né? Temos aqui um gráfico com um exemplo onde espécies oxidativas, né, radicais livres, né, com depressão de ATP, né? A depressão do ATP vai induzir desprendimento de ribossomo, vai atuar na atuação das bombas iônicas, como bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, etc., né? A glicólise, ela depende de ATP, todo o mecanismo de metabolismo celular depende de ATP, né? Então, a glicólise sem a oxigenação, porque há uma depressão, você pode ver o sinal negativo aqui, há uma depressão do oxigênio, né? Então, quando ocorre esse processo de depressão, a queda da atividade de oxigenação, a isquemia, a falta de oxigenação da célula vai induzir, evidentemente, a perda do mecanismo natural de respiração celular e produção de energia. O pouco ATP que ainda resta na célula, nas mitocôndrias, em virtude das lesões mitocondriais, né, ele vai ser usado para tentar uma glicólise desesperada, anaeróbica, né, porque não tá tendo oxigênio. Consequentemente, você vai ter uma diminuição de pH pela formação de radicais ácidos, né? A diminuição do pH vai provocar a chamada acidose, né? Acidose metabólica. E essa acidose, ela precipita a estrutura do código genético, gera ativação das enzimas para a célula tentar se proteger nesse mecanismo, e também induz a falta de oxigenação, a depressão de ATP induz a lesão de membrana, né? Não só na membrana da célula, mas na membrana dos demais componentes celulares, com destaque para a membrana plasmática da mitocôndria, né? A entrada de cálcio, a saída de enzimas
gera a formação dos resíduos que acabam matando a célula, tá ok? Muito bem. Então, nós temos aqui a chamada lesão por reperfusão, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Os radicais livres, o influxo de cálcio. Aqui, no caso de um processo que envolva células brancas, a linhagem branca dos granulócitos, nesse caso aqui os neutrófilos, né? Eles aumentam a produção do radical livre para tentar matar a estrutura, destruir a estrutura molecular que está se acumulando e evitando o processo metabólico celular. A partir daí há um choque osmótico na célula e a célula morre. Muito bem. Então, nas lesões por radicais livres, né, você vai ter aqui, esse radical livre vai sempre exigir uma ligação química, uma ligação covalente, justamente por ele ter um chamado elétron não emparelhado. Traduzindo para o português, na camada de valência ou órbita externa dessa estrutura, ela vai apresentar um elétron que não está formando um par. E vocês devem saber da química básica, da físico-química, que um elétron em pares são chamados de orbitais covalentes ou orbitais atômicos, dependendo da situação. Aqui seria um orbital covalente. Como ela não tem um orbital covalente, ou seja, o elétron não está formando um par, ele está isolado, então essa molécula vai tentar fazer uma reação destruindo estruturas internas da célula em prol de buscar esse elétron para tentar uma certa estabilização dos átomos que apresentam nessa molécula essa falha de estrutura eletrônica, né? Então, vai envolver aí alguns mecanismos que aqui a gente cita. Radiação, uso de drogas. Quando a gente fala droga, lembra não só os tóxicos, né, mas remédios sendo utilizados de forma errada, né, automedicação, etc., né? A oxidorredução, o transporte eletrônico no metabolismo, que é um processo normal, mas aqui estaria desequilibrado em virtude dos radicais livres, né? Transporte incorreto por ferro e cobre, né? Os peróxidos, né? A famosa água oxigenada, os peróxidos, né? Vão ou alcalinizar ou acidificar o meio, dependendo da estrutura, né? E resíduos de óxido nítrico por macrófagos, né? Neurônios e outras células que tentam se defender das lesões e acabam liberando esses radicais que acabam intoxicando e levando a célula à sua morte. Tá? Muito bem. Então, sempre que houver a reativação de espécies que geram a formação de oxigênio por radicais livres, né? Sempre haverá aquela compreensão no final da fosforilação oxidativa em que no sistema citocromo você tem o transporte de elétrons e de hidrogênios ácidos, né? E esses elétrons vão reduzir o oxigênio para que ele reaja com os hidrogênios residuais das acepções de energia desde a glicólise, principalmente ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Então, nesse momento, é necessário o oxigênio para que não haja formação das espécies livres, né? O oxigênio que a gente inspira. Né? E na formação da lesão, os radicais livres oxigenados, né? Eles vão afetar estruturas tanto de DNA e RNA, né? Que são os ácidos nucleicos, das proteínas e também dos lipídios. Então, aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, aqui é mais decoreba. Vamos trabalhar aqui dentro daquilo que é muito popularizado, a ação principalmente das vitaminas C e das vitaminas A e E. A vitamina C aqui é o que você conhece tecnicamente como ácido ascórbico, né? Eles são antioxidantes, assim como as lipossolúveis A e E, né? São vitaminas que retardam o processo de oxidação, de formação de radicais livres, bem como a participação também interna das enzimas, que aí estão citadas para vocês, a catalase, a dismutase e a peroxidase. Tá? Muito bem. Nós temos aqui uma adaptação fisiológica e patológica
nas lesões reversíveis, diferente